O Tudo Celular analisou o Mi 10T Lite e o Mi 10T Pro. Agora chegou a hora de conferir o modelo do meio que promete entregar o melhor custo-benefício dos três. Interessado em saber se o Mi 10T é um bom top de linha? Então confira a nossa análise completa e veja quais os seus pontos positivos e negativos. A missão do Mi 10T é ser um aparelho premium, porém mais acessível do que o Mi 10T Pro. Com isso em mente, não espere muitas diferenças entre os dois, eles são do mesmo tamanho, porém o Mi 10T é ligeiramente mais leve. Como estamos falando de um celular top de linha, o Mi 10T traz o corpo de metal com traseira em vidro com proteção Gorilla Glass 5. O acabamento é fosco, assim como na variante mais cara, o que ajuda a reduzir o acúmulo de marcas de dedo. O conjunto de câmeras segue o mesmo estilo com cara de peça de dominó. A principal é muito maior que as demais, e tudo isso tem apenas apelo estético. Na parte frontal, temos bordas finas e um pequeno furo no canto superior esquerdo para a câmera de selfies. O leitor biométrico fica na lateral direita, incorporado ao botão de energia, e funciona muito bem. Há emissor de infravermelho e um furo no topo que ajuda no som estéreo, além de conectividade 5G que está presente nos demais da linha. O Mi 10T vem com tela de 6,7 polegadas com painel IPS LCD de 144 Hz e resolução Full HD+. É a mesma tela presente na variante Pro e entrega bom nível de brilho, alto contraste e bom ângulo de visão. Há suporte HDR10 que está disponível para vídeos no YouTube e Netflix. A tela do Mi 10T consegue alternar entre várias velocidades graças ao recurso Smart Adaptive Sync, o que ajuda a economizar bateria quando é necessário. Já a calibração padrão tende muito para tom frio, como é padrão nos celulares da Xiaomi. E se você não curte, pode mudar isso nas configurações da MIUI. O Mi 10T entrega som estéreo com boa potência. O som seria equilibrado se não fosse a total carência de graves, mas as vozes saem claras e não há distorção quando no máximo. Ainda assim, é possível ter uma boa experiência com músicas e filmes. Oi no máximo. Ele vem equipado com Snapdragon 865 em versões com 6 ou 8 GB de RAM. Este hardware pode não ser o mais avançado do momento, mas ainda é capaz de entregar ótimo desempenho com aplicativos e jogos no Android. Em nosso teste de velocidade focado no multitarefas, tivemos um resultado excelente e até um pouco superior ao Mi 10T Pro. Talvez a MIUI tenha amadurecido desde quando testamos o modelo mais caro. Como os dois possuem a mesma configuração, eles acabam conquistando a mesma pontuação em testes de benchmarks. No caso do Antutu, tivemos 580 mil pontos no Mi 10T e Mi 10T Pro também. Mas e nos jogos? O Mi 10T roda tudo sem engasgos, como se espera de um top de linha. No PUBG tivemos média de 90 FPS, mesmo na opção HDR Extreme. Também tivemos mesmo desempenho com o COD Mobile. No Asphalt 9 ficamos na faixa de 60 FPS, mas por limitação do próprio jogo. O mesmo aconteceu com o Subway Surfers. Já alguns jogos conseguem explorar o potencial da tela de 144 Hz, como Mortal Kombat e Mario Kart, que rodam a 144 FPS. A parte mais curiosa é a diferença na autonomia de bateria entre o Mi 10T e o Pro. Ambos trazem 5.000 mAh e possuem mesmo chip e tela, mas o Mi 10T conseguiu render 40% a mais em nosso teste de bateria. Pelo visto, o modo automático de tela está funcionando melhor neste aparelho e acabou reduzindo a velocidade da tela com maior frequência para poupar bateria, mas sem afetar os jogos, o que é um ótimo ponto. O Mi 10T vem com carregador de 33 watts na caixa, que faz a bateria de 5.000 mAh ir de 0 a 100% em pouco mais de uma hora. Com uma carga rápida de 15 minutos, terá um terço da bateria para usar, chegando a 60% com meia hora na tomada. O Mi 10T está atualmente com Android 11 MIUI 12, mas não vem recebendo os updates de segurança com frequência. Porém, o que importa para a maioria é que a combinação de Snapdragon 865 com muita memória garante que o aparelho seja ágil em qualquer tarefa e sem nenhum engasgo. Se você já recebeu a MIUI 12 em seu Xiaomi, já deve ter notado que a interface chinesa está cada vez mais parecida com o iOS. Ao deslizar de cima para baixo do lado esquerdo, verá suas notificações, enquanto ao fazer isso do lado direito, terá acesso aos atalhos do sistema. O leitor biométrico pode ser configurado para que leia sua digital ao encostar seu dedo ou apenas quando você pressionar o botão de energia, o que evitará desbloqueios acidentais enquanto segura o aparelho. Também é possível configurar atalhos para abrir rapidamente a câmera ou ligar e desligar a tela, com 2 toques. Não é nada realmente novo, mas é bacana ter esses extras sem pecar na fluidez.
Em câmeras é onde temos a maior diferença entre o Mi 10T e o Mi 10T Pro. Enquanto o modelo mais avançado traz câmera de 108 megapixels, este vem com apenas 64 megapixels. As demais são as mesmas e incluem uma ultra-wide de 13 megapixels e uma macro de 5 megapixels. Na parte frontal também temos a mesma câmera nos dois, sendo um sensor de 20 megapixels. Será que há uma diferença notável na qualidade pela redução de pixels? Depende. Você só notará que o Mi 10T entrega fotos menos nítidas se sair ampliando as fotos para ver os detalhes do que está no fundo dos cenários. No geral, os dois capturam ótimas fotos em locais bem iluminados, sem exagerar na saturação e acertando no HDR, desde que não fotografe contra a luz. Em locais mais escuros já vemos as limitações desse sensor. Por mais que ele perca nitidez e sofra um pouco para registrar os detalhes dos pontos mais escuros, ainda é capaz de registrar boas fotos. Sem falar que o modo noturno está presente para ajudar a salvar as fotos da escuridão. A câmera ultra-wide registra fotos mais suavizadas mesmo em dias ensolarados. Pelo menos as cores não fogem do que vimos com a principal e o software de correção de lente faz bem o seu trabalho. Agora, se pretende fotografar à noite com esta câmera, é melhor se acostumar com os ruídos que surgem nas imagens, mas nada que vá tornar as fotos descartáveis. A câmera macro possui foco automático para dar maior liberdade na hora de registrar pequenos detalhes. As fotos apresentam boa nitidez, cores e contraste. Já os fãs de modo retrato podem ficar um pouco decepcionados com o Mi 10T, já que ele sofre para aplicar o efeito bokeh em cenários muito complexos. A câmera frontal tem seus erros e acertos. Ela é capaz de registrar boas selfies desde que não haja forte iluminação de fundo. O HDR falha em compensar o balanço de luz e o contraste será sacrificado. O Mi 10T grava vídeos em 8K a 30 fps, mas se quiser reduzir os tremidos é bom ficar limitado a no máximo 4K. As filmagens são boas em cores e contraste, e a captura de áudio registra bem o som sem sofrer com barulho de vento. O ponto negativo fica para a frontal, que filma apenas em Full HD, como é padrão nos celulares da Xiaomi. Vale a pena investir no Mi 10T Pro ou é melhor economizar e ir no mais barato? A única diferença que notamos foi a câmera principal ao fotografar à noite ou ao usar o zoom. De resto, os dois aparelhos são bastante similares em tela, som e desempenho. O Mi 10T ganha com folga em autonomia de bateria, o que faz o seu custo-benefício ser melhor. O Mi 10T Lite sai bem mais em conta, mas aí você leva um celular inferior em tudo. Ele tem tela com brilho mais fraco e taxa de apenas 120 Hz. Seu desempenho é mais lento e não roda todos os jogos com fluidez máxima, além da bateria que rende bem menos e as câmeras inferiores. Sem dúvidas, o Mi 10T é o mais equilibrado da família. Ele é tão bom quanto o Mi 10T Pro e custa menos. Você tem um celular com ótimo acabamento premium, tela veloz e de qualidade, som estéreo potente, ótimo desempenho para rodar qualquer aplicativo ou jogo, bateria que dura mais de um dia e boas câmeras. Claro que ele tem suas falhas, mas no geral é um ótimo top de linha. Talvez o problema seja o seu preço aqui no Brasil, já que o modelo oficial vendido pela Xiaomi é encontrado por volta dos R$6.000, e nesse valor há opções melhores nos rivais. De qualquer forma, as melhores ofertas para o Mi 10T e todos os demais modelos citados nesta análise você já sabe, podem ser acessadas nos links aí abaixo. E aproveita para comentar se você enxerga vantagem em adquirir os celulares da linha Mi 10T ou é melhor já partir para os novos Mi 11. Eu encerro por aqui. Um abraço e nos vemos na próxima.